Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos, irmãos e amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui para mais um estudo de Escola Sabatina, continuando nessa série de lições falando sobre o tema da reforma de saúde. E hoje ao meu lado está a irmã Lia e vamos então a esse estudo de número 44. Isso, também é um privilégio poder estar aqui compartilhando essa lição com o irmão Mateus, né? E também com nossos irmãos e amigos. Nós vamos então, a lição de número 44 tem como título Boa Saúde. O título já é muito interessante, né? Então, boa saúde. E o verso áureo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E vamos já passar para a primeira pergunta. O que a mensageira do Senhor escreveu acerca dos professos reformadores da saúde? B. O que devemos entender claramente sobre o tipo de estimulantes? C. Por que se usa mais e mais estimulante cada vez mais forte? Vamos ver lá em Provérbios 25:16. Diz assim: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes deles e venha vomitá-lo. Mel é uma coisa boa? É uma coisa boa, né? Muito boa. No entanto, mesmo o mel tem que haver moderação, né, no seu uso. Mas vamos então aqui falar principalmente dos estimulantes nessa nota. Ela se encontra no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 487, também no Testemunho Seleto, volume 1, página 416. Diz assim: com toda a nossa profissão de reforma de saúde, nós, como povo, comemos muito. A condescendência com o apetite é a maior causa de debilidade física e mental, e está na base da fraqueza que se nota por toda parte. Estabelece um estado doentio, experimentando-se intenso desejo de ingerir comida mais estimulante. O chá, o café, os alimentos carnes produzem efeito imediato. Sobre a influência desses venenos, o sistema nervoso fica agitado e, em certos casos, momentaneamente o intelecto parece revigorado e a imaginação mais viva. Como esses estimulantes produzem no momento resultados tão agradáveis, muitos chegam à conclusão de que realmente deles necessitam e continuam a usá-los. Há sempre, porém, uma reação. O sistema nervoso, havendo sido indevidamente estimulado, tomou emprestado para o uso presente energias reservadas para o futuro. Todo esse temporário fortalecimento do organismo é seguido de depressão. Proporcional a esse passageiro aumento de forças do organismo, será a depressão dos órgãos assim estimulados após haver cessado seu efeito. O apetite é educado a desejar intensamente algo mais forte, que tende a manter e acrescentar a aprazível excitação, até que a condescendência se torne um hábito, havendo contínuo e intenso desejo de mais forte estímulo, como fumo, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Quanto mais se satisfizer ao apetite, tanto mais frequentemente será sua exigência e mais difícil controlar. Quanto mais enfraquecido se tornar o organismo e menos capaz se tornar de passar sem estimulantes artificiais, tanto mais aumenta a paixão por eles, até que a vontade é levada de vencida e parece impossível a resistência ao desejo anormal desses estimulantes. Então aqui nós tivemos 3 partes da primeira pergunta, queria que a irmã Lia me auxiliasse. Primeiro falou assim: o que a mensageira do Senhor escreveu acerca dos professos reformadores da saúde? Que comem demais, né? Então,
Estamos comendo em demasia, diz aqui a profeta. Então já é um ponto para que nós possamos nos reavaliar e ver se nós estamos comendo somente a quantidade necessária para a sustentação do nosso organismo. Come numa refeição que deveria comer no dia todo, né? E só porque é saudável, né? Come-se em grande quantidade. Exatamente. A segunda parte diz assim: o que devemos entender claramente sobre todo tipo de estimulante? Que não é saudável, não é aconselhável. Estava aqui pensando enquanto o irmão comentava, que às vezes a pessoa está muito cansada e ela pega e toma um energético desses aí que tem vários compostos para aguentar, né, ou uma viagem ou fazer mais uma quantidade de trabalho. Quanto, na verdade, nós deveremos parar e descansar o nosso organismo, para que ele naturalmente, como o sono e o descanso, são saudáveis. E aí então é errado tomar um estimulante na hora que nós estamos cansados. É um horário que nós temos que descansar o nosso físico. Então o estimulante muitas vezes ele é considerado, como a irmã falou, um energético. Não só a bebida energética que hoje se tornou popular, mas outras coisas, a própria açúcar. Exatamente. A pessoa achar que está comunicando energia e não está roubando, exaurindo a vitalidade da pessoa. E aqui nos fala que realmente fala de alimentos como o chá, o café e os alimentos carnes. Sim. Então eu estive gravando a lição com o irmão Cláudio, falando sobre essa questão do alimento carne, que alguns não acham que ele é um estimulante. E na experiência da própria Ellen White, ela fala como ela, por ser muito fraca, débil de saúde, ela achava que, principalmente no caso dela, precisava comer muita carne. Sim. Para ter o quê? Força, vigor. E então diz que naquele momento em que comia, aparentemente a fraqueza o quê? Sumia. Mas exatamente. Logo precisava o quê? Aumentar cada vez a dose. Então, todos esses elementos, o chá aqui, nós sabemos, faz referência ao chá verde, o chá preto, né? São estimulantes, né? Mas além do chá e o café, na lista de estimulantes, aqui é importante destacarmos que está o alimento carne. Ele tem esse papel também de cada vez vai pedir mais, que é a terceira parte que nos fala, né? Por que se usa mais e mais estimulantes cada vez mais fortes? Realmente é da natureza deles. A necessidade, né? Aquilo que era, você se sentia satisfeito com aquela quantidade já não vai ser o suficiente. Vai ter que sempre estar aumentando. Interessante, né? Que tem aí umas experiências que eu ainda ouvia na escola, que o café, né? Os jesuítas, né? Que passavam noites sem dormir, foram os primeiros a começar o uso do café. Então, se tomava café e perdia-se o sono, então conseguia ficar horas e horas a mais sem dormir. E nós vemos que isso é um grande mal. É contrário a tudo que a natureza nos proporciona, né? E a questão da carne também é bastante interessante, irmão Mateus, que nós sabemos que toda vez que nos dispôs, né, as pessoas se dispõem a deixar esse alimento, eles falam, mas eu não fico satisfeito, eu sinto fraqueza, dali meia hora eu já estou com fome novamente, mas por conta que o organismo está acostumado com um alimento tão pesado, tão estimulante, que ele sente falta. E aí as pessoas às vezes fazem uma refeição puramente só da carne, né? Então olha aí o conselho que a profeta nos deixa. Então a pessoa também, para abandonar a carne, ela vai passar por um processo de desintoxicação. Exatamente. Que não vai ser fácil nesse primeiro momento. Mas passado isso, se a pessoa tomar uma decisão resoluta em relação a isso, até ali com o irmão Cláudio também, o texto falando de Satanás rir das decisões da pessoa, falar aos poucos, eu vou deixar e assim por diante. Exatamente. Né? Então, realmente, o céu inteiro está à disposição para comunicar força a essas pessoas que tomam a decisão. Aqui nos fala da vontade vencida. As pessoas confundem vontade com a sua preferência, predileção, inclinação da carne. Com a necessidade, né? A vontade, então, a gente deve exercer ao lado do direito, do certo. A nossa vontade ser purificada
pelo alto, mas inicialmente nós temos que tomar escolhas que vão contra a vontade. Escolhas inteligentes, né, irmão Mateus? Isso. E aí nós vamos ver que realmente a vontade no processo de santificação será transformada. Por isso que a escolha que nós depositamos ao lado de Deus é uma escolha contra a nossa vontade carnal. Mas depois nós vamos receber os resultados físicos, mentais, moralmente, que vamos ver, não, esse foi o passo correto. É tão interessante também que a própria ciência fala que a carne, ela demora 3 dias apodrecida no nosso intestino. Ela primeiro apodrece para depois ela ser... Então a gente fica pensando, a pessoa usa alimento carne diariamente, constantemente, como é então que não está a saúde do intestino, né? Sendo que ele está sempre ali com aquilo, né, se putrificando. É muito preocupante, né? E agora na segunda pergunta nós vamos continuar falando desse tema e diz assim: a carne é um alimento estimulante categorizado junto com chá e café? Devemos nos envergonhar de responder que não nos servimos destes artigos alimentares? Então, vou ler aqui a nota, mas já antes de ler a nota, nós podemos dizer o quê? Que não devemos nos envergonhar disso, né? Então, vamos aqui no Conselho sobre Regime Alimentar, página 380, também a 402, 359, 414 e no primeiro testemunho 134. Então, são muitos textos aqui para que nós possamos meditar. É para o bem deles próprios que o Senhor aconselha a igreja remanescente a rejeitar o uso de alimento carne, chá, café e outros alimentos nocivos. A quantidade de outras coisas de que nos podemos alimentar, as quais são benéficas e boas. Andem nossos pastores e comportores sob a bandeira da estrita temperança. Nunca vos envergonheis de dizer, não, obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos. Caso vos seja oferecido chá, recusai-o, dando a razão de assim procederdes. Explicai que ele é nocivo e, se bem que estimulante por algum tempo, o estímulo logo desaparece, sendo experimentada correspondente depressão. Quanto ao alimento carne, podemos todos dizer, deixai-os em paz, e todos devem dar claro testemunho contra o chá e o café, nunca deles se servindo. São narcóticos de igual forma prejudiciais ao cérebro e a outros órgãos do corpo. Renunciem os membros de nossas igrejas a todo apetite egoísta. Todo o dinheiro gasto em chá, café e alimentos carnes é mais que desperdiçado, pois essas coisas impedem o melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. Temos de ser postos em contato com as pessoas. Fosse-lhes ensinada a reforma de saúde em sua forma mais extrema e causaria dano. Pedimos-lhes que deixem de comer carne, tomar café e chá. Isto é bom. Mas dizem alguns que também o leite deve ser abandonado. Esse é um assunto a ser tratado cuidadosamente. Famílias pobres há cujo regime alimentar consiste em pão e leite, e se o podem obter um pouco de fruta. Toda alimentação carne deve ser abandonada, mas as verduras devem ser preparadas de modo apetitoso, com um pouco de leite ou de nata ou alguma coisa equivalente. Agora nem chá, nem café, nem carne é servido na instituição. Estamos decididos a viver os princípios da reforma de saúde para andar no caminho da verdade e da justiça. Não seremos, por temor de perder os clientes, reformadores meio termo. No tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Devemos fazer campanha decidida contra o uso do chá e do café. Muito interessante, né, esse texto aí. Aí as pessoas, quando estão meio cansados também, é um outro costume comum, que eu acho que os irmãos
convivem, podem ver nas pessoas, é quando está muito sono, estou muito cansado, vai lá e toma um café, né? Vou tomar um café para ficar mais animado. Então, olha aqui, que conselho sábio aqui. E quão inteligentes seremos se nós, né, as pessoas que abandonam o uso desse alimento. Como nós comentamos aqui, irmão, às vezes, enquanto se é jovem, enquanto se tem o corpo em pleno funcionamento e vigor, não se sente tantas consequências. Mas com o passar dos anos, você vai ter menos vitalidade, que é quando o corpo iria precisar de mais energia e ele já gastou todo enquanto ele tinha mais vigor, né? Então, olha quão necessário é nós termos todos os cuidados com a saúde, não só para o momento, mas é para o futuro, porque a idade vai chegando e aí é onde nós vemos a consequência dos nossos maus hábitos, né? Queria ainda me deter um pouco mais nessa pergunta e a intenção dela. Aqui, por exemplo, foi falado da questão do leite e alguém pode até ficar com uma má impressão, achar que a gente está aqui preocupado em defender o leite, alguma coisa do gênero. O propósito da nota é nós vermos que Ellen White traça aqui uma distinção muito clara entre o alimento carne e leite e ovos, que em outro lugar ela declara que não são o quê? Não devem ser categorizados como alimentos carnes. Então, é colocado de uma outra forma. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque alguns dizem assim, olha, o leite e ovos, vocês acham que deve ser algo, então, que a pessoa deve avançar em direção a isso. Ellen White fala que chegaria o tempo e diz que também Deus concederia, né, tato, sabedoria no preparo culinário de alimentos que não contivessem esses materiais, então aí leite, ovos. E a pessoa quer de repente considerar a carne da mesma forma, quer lidar da mesma maneira. Olha, eventualmente depois, então com o tempo a pessoa vai largar. Mas veja só, alguns também destacam, não, o café, o chá é muito mais grave que a carne. Não é a mesma coisa. O que não é a mesma coisa é a questão da luz. A luz em relação ao tabaco, o chá e o café veio antes. Nós vamos ver já advertências de Ellen White desde 1848. Depois, em 1854, ela recebe outra visão também. Só em 63 que realmente vem a mensagem do abandono do alimento carne. Mas alguns destacam tão fortemente, por exemplo, o café, que Ellen White então diz que não é para tocar e assim por diante, e esquecem-se que tem texto idêntico, como esse que lemos no 7º testemunho para a igreja 134, que falou, no tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Então qual que é a diferença? Ela está fazendo alguma distinção? Não. Aqui então, nos vários textos foram lidos inicialmente pela irmã Lia, todos eles então estão colocando de maneira idêntica, de maneira que são alimentos estimulantes aqui. Alimento carne, chá, café. Fala então de pastores e colportores que não devem se envergonhar tanto de falar que não vai aceitar o chá servido, como também não, obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos. Então nós vemos aqui que diz que o alimento carne deve ser deixado em paz. Então qual que é a diferença que está aqui? Diz que todos esses alimentos eles vão atrapalhar o quê? O desenvolvimento físico, mental e espiritual. Então tem diferença? Não tem, irmãos. Aqui fica muito claro nestes textos e através aqui de relatos diversos em vários livros, em várias ocasiões, nós vemos que a única distinção é que a carne veio a ser juntada a esses outros alimentos estimulantes a partir de 1863. Antes ela já vinha na denúncia das bebidas alcoólicas, seja mesmo vinho, cerveja, que socialmente era considerado normal.
a pessoa de repente se colocar contra as bebidas destiladas, né, como se fala, uísque, vodka, mas não, o vinho, a cerveja não tem problema. Mas desde 1848 que já veio bebidas alcoólicas, o fumo, o tabaco, o café, o chá, tudo isso ser o quê? Abandonado. E a partir de 63 é incluído também o alimento carne na lista desses itens que devem ser abandonados pelo povo remanescente. Muito interessante, Matheus. E essa frase aqui, olha, são narcóticos de igual forma prejudiciais ao cérebro e a outros órgãos do corpo. Então essa palavra narcótico aqui ficou bem acentuada, né, para que a gente veja o risco grande de insistir em continuar usando esse tipo de alimento, né? Exatamente. Então vamos passar aqui agora para a terceira pergunta. Ao nos abstermos de alimentos nocivos, o que não podemos deixar de fazer também? O que sabemos acerca do sal? Tem o sal refinado presença integral de iodo, algas microscópicas e outros minerais raros? Então aqui primeiramente vamos ler Eclesiastes 7,16, que nos diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Isso, e agora vamos então aqui ler no Nono Testemunho para a Igreja 161 e também o texto está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 207. Alguns de nosso povo, ainda que se abstenham consciosamente de alimentos impróprios, deixam, entretanto, de suprir-se de elementos necessários ao sustento do corpo, nutrindo ideias exageradas a respeito da reforma de saúde, correm o risco de preparar pratos tão insípidos que não satisfazem o apetite. É necessário preparar o alimento de modo a ser não só apetitoso, como substancial. Não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e sempre eu usei, porque o sal é realmente essencial para o sangue. Então, Matheus, antes do irmão comentar, eu queria destacar só aqui, quando ela fala, né, o alimento tem que ser apetitoso, substancial, mas ele tem que ser também aprazível aos nossos olhos, né? Que diz que nós já começamos, a digestão já começa no nosso olhar do alimento. E nós vemos que dependendo da aparência do alimento, nós nem temos vontade às vezes de prová-lo. Então, né, isso é uma coisa de cozinheiras, mas é então interessante, tem que ser apetitoso, saudável e também aprazível aos olhos, até para chamar bastante a atenção das crianças, que às vezes dão mais trabalho quanto a isso, né? Eu queria, antes de nós entrarmos nos detalhes aqui, vejamos bem que a terceira pergunta agora não vai tratar mais dos alimentos nocivos. O primeiro passo é abster-se dos alimentos nocivos. Inclusive, aqui na nota do Conselho sobre Regime Alimentar 359, nós vemos que a Ellen White denuncia uma reforma de saúde extremada. E alguém poderia dizer, é vocês falando que tem que deixar da carne. Mas ela fala ao contrário aqui. Não é extremismo na reforma de saúde declarar que tem que abandonar, porque aqui ela disse o quê? Pedimos-lhes que deixem de comer carne, tomar café e chá, e isto é bom. Mas ela falou de outros irmãos que estavam já exigindo também que as famílias pobres deixassem o leite. E ela falou que era um passo muito radical para essas pessoas já chegarem a esse ponto. Imaginemos no contexto em que foi declarado isso, há 100 e tantos anos atrás, as dificuldades que haviam. Também a questão do clima nesses países tem uma dificuldade muito maior do que nós, que vivemos no Brasil, num país tropical, tem uma vantagem nesse sentido de ter frutas o ano todo em abundância. Tanto é que Ellen White fala das frutas, né, serem feitas compotas, alguma coisa para preservar e usar no inverno, porque não haveria frutas no inverno. Então, essas dificuldades que a gente tem, as pessoas com poucos recursos, e que não deveria ser exigido dessas famílias abandonarem imediatamente o leite, colocar isso
como a exigência. Exatamente. Mas aqui ela falou que era bom pedir para eles largarem do café, do chá e da carne. Mas não eram famílias pobres, poderiam dar a desculpa o quê? Que precisavam se alimentar da carne. Mas ela restringe essa questão ao leite, mas não à carne. E agora, trazendo para a terceira pergunta, nós vamos aprender que é necessário agora, com o alimento próprio para o uso do ser humano, também tem certas regras, certas preocupações. E nós vemos em relação ao sal, que era uma dificuldade na época de Ellen White, surgiram vários reformadores da saúde falando contra o açúcar e o sal, colocando em paridade, de abandonar completamente. Mas então Deus revelou a mensageira do Senhor que nesse ponto aqueles reformadores estavam equivocados, falavam muitas coisas certas, mas quando chegou na parte do sal, eles estavam equivocados. E o sal então tem micronutrientes, né? Ele tem uma variedade de sais minerais muito grande. Nós vamos ver lá ouro, cobre, tantas coisas que ele tem. Mas aqui é chamada a atenção na pergunta reflexiva de ser então realmente o sal marinho, o mais puro possível, para que haja realmente esses benefícios. O sal refinado realmente já vai estar perdido esses nutrientes aí raros e importantes para o sangue. É interessante mesmo, né, irmão Mateus? Aqui a necessidade de nós conhecermos a anatomia do corpo humano para que nós possamos então ver a necessidade, o que o nosso corpo necessita. Muitas vezes a pessoa abandona um determinado alimento, aqui como até o sal, né, que as pessoas, mas não sabe que o nosso corpo, o funcionamento do nosso organismo tem necessidade desses alimentos. Então é necessário que também tenhamos um conhecimento necessário, né, de como o nosso organismo funciona. Vamos então aqui para a quarta pergunta. O excesso de alimentos cozidos e o exagero de comidas salgadas, o que tem causado à humanidade? Fermento químico em pó, amoníaco e outros têm o mesmo efeito que o bicarbonato? Eclesiastes 7,17 nos fala: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo? Então vamos aqui a essa nota, primeiramente do Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 135. Depois teremos também Ciência do Bom Ver 305, 301 e 300, para dar alguns conselhos neste aspecto. Diz assim: ensinem as pessoas a, evitando a grande quantidade de cozimentos que tem enchido o mundo de inválidos crônicos, preservarem a saúde e o vigor. Não useis sal em quantidade, evitai os picles e comidas condimentadas, servi-vos de abundância de frutas, e a irritação que requer tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins, em que o leite, ovos e açúcar são os primeiros elementos. O emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. Bicarbonato produz inflamação do estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. Então, se Deus se preocupa com a nossa saúde, Ele nos deixaria, então, recomendações precisas para que não fôssemos cometer certos equívocos. E nós vamos ver que quanto mais o alimento cru for utilizado, mais saúde você terá. Também, muitas vezes, o alimento assado, ele é mais saudável do que o cozido, que muitas vezes já se perde mais nutrientes ainda. Muitos legumes, muitas coisas que podem ser comidas cruas, é cozido durante muito tempo e se perde grande parte das propriedades. Então, quanto mais natural, né?
quanto mais natural você conseguir comer, você comer uma cenoura crua, não tem necessidade de ser cozida. Você comer um brócolis aí com pouco cozimento que seja. Então é necessário termos essas preocupações, mas a grande quantidade de alimento cozido que é ingerido diz que tem enchido o mundo de inválidos crônicos. Viu, meu irmão? E interessante que quem tem condições, eu não digo nem condições, porque o cozimento a vapor preserva muito mais a propriedade. Você cozinhar um brócolis a vapor, você preserva muito mais a quantidade de vitaminas do que quando ele é cozido em água. Então, alguns conhecimentos simples. Não precisa se ter uma vasilha especial para um cozimento a vapor, né? Dá para se fazer ali como é que fala? Dá-se um jeito ali de fazer esse cozimento dos alimentos. Se você está cozinhando um arroz e colocar qualquer coisa perfurada em cima, com o brócolis ou couve-flor, ele vai ficar ali com o cozimento no vapor, que basta ali um pouquinho de azeite, pouca quantidade de sal, para ele ficar apetitoso, saudável e aprazível aos nossos olhos, né? Sim, e tem que haver a criatividade. Por isso que é uma arte culinária mesmo, né? A pessoa pode de repente falar, não, a cenoura crua é muito dura para mim e tal. Ralhe a cenoura crua, então, come ela. Mas quanto mais natural, melhor. E aqui, nesse outro ponto que foi destacado também, nos orienta que gordura mais açúcar não é uma combinação boa para o nosso organismo. Exatamente. Vai causar fermentação, e aqui então o pudim, que ele junta leite, ovos e açúcar, ele vai causar com certeza essa má digestão. Viu, irmão? É tão assim, às vezes o que é saudável passa a se tornar nocivo. Se você come abacate com açúcar, abacate é um alimento rico em todas as gorduras que nós precisamos. Mas quando nós misturamos com açúcar, que é o uso mais comum que as pessoas fazem com o abacate... Pelo menos por aqui, né? Mas no México já existe o costume da guacamole, né? Eu mesmo aprendi, né, depois de muito tempo, que não deveria usar o abacate com açúcar. E eu vi o quanto foi benéfico, o benefício foi maior para mim depois que eu deixei de fazer esse uso e comecei a usá-lo então nas refeições. Eu gosto do abacate cortado em fatia, ali durante a refeição, na salada, né? Isso. Então nós vemos que o abacate, as castanhas, que tem muita gordura saudável, mas que não devem ser misturadas com açúcar para não causar a fermentação. É preferível todos esses alimentos serem ingeridos na refeição de salgado e não de doce, né? E aqui, Matheus, né, o fermento químico em pó e o bicarbonato, aqui é onde a irmã comenta que o emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. Isso. Então aqui, quanto melhor, quanto mais a gente poder evitar também o uso desses fermentos, será um benefício maior de ganho para a nossa saúde. E aí somente usar o fermento em pó natural, biológico, né, que é utilizado nos pães principalmente, né? E tem os fermentos caseiros, né, que agora tem-se até um fermento que se faz caseiro, que é mais saudável. Então é buscar o conhecimento. Veio à minha mente agora, irmão, até comentar sobre o canal do Amor pelo Natural, que ali tem muitas receitas benéficas sem o uso do leite, dos ovos e dos fermentos químicos, né? Com certeza, em nosso tempo as coisas estão mais fáceis, mais práticas, né, para ter uma variedade de alimentação e também abandonar esses artigos alimentares mesmo do leite e ovos, e dessa maneira alcançar aí uma maior saúde e alimentos então mais seguros de serem ingeridos também, visto que a Ellen White destaca bastante a questão das doenças nos animais como também um elemento contrário a persistir no uso do leite e ovos, né? Verdade. Vamos então para a quinta pergunta. Que alimentos Deus nos proveu para que tenhamos uma alimentação saudável?
Quando somente foram acrescentados os cereais e as raízes, vou ler lá em Gênesis, capítulo 1, verso de 11 a 13. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Então aqui vamos ler também as notas agora do Ciência do Bom Viver 295, 296 e Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 125. Nos dizem assim: a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Gênesis 1, 29. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência lavrando a terra, sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis 3, 18. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Está reconduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados na preparação desses alimentos serão frutas, cereais e oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. Então, uma ampla gama de variedades nós temos, inclusive com a entrada do pecado, para uma questão da perda energética que haveria, até mesmo com o trabalho manual, físico, né? Falando lá do suor do rosto que retiraria o mantimento, é acrescentada a erva do campo, né? Que incluíram alguns outros alimentos que têm essa finalidade, principalmente. A questão dos tubérculos, por exemplo, a questão das raízes. Então, tudo isso veio a somar. E não há nenhum ponto negativo em estar usando esses alimentos, né? Sim, e nós vemos que para cada ramo de atividade existe uma quantidade e uma espécie de alimento que seria mais benéfico. Sabemos que as pessoas que têm um serviço mais sedentário, né, mais de leitura, é necessário para ele alimentos mais simples, mais fácil de gestão. Já uma pessoa que trabalha no campo, ele necessita, foi o que Jesus fez ali. Então Deus introduziu ali as raízes, né, os cereais, porque... A aveia, por exemplo, isso, comunicando força, energia, né? A aveia é um alimento muito saudável que é necessário, né, para manter a nossa saúde. Agora a sexta pergunta diz assim: como se deve desenvolver a reforma alimentar? Vamos ver em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha o conselho, né, irmão? Sábio. Então nós temos que prosseguir como? Diligência, né? Com inteligência nós sabermos prosseguir na reforma de saúde, avançar cada vez mais e não retroceder, né? Então, seja progressiva a reforma alimentar. Seja as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-lhes que logo virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, nata ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma
proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a terra. Usemos somente alimentos simples, nutritivos e agradeçamos a Deus constantemente os princípios da reforma de saúde. Em tudo sejamos verdadeiros e retos e ganharemos vitórias preciosas. Irmão, achei tão interessante que ela fala assim, seja progressiva a reforma de saúde. Então, ela estava dizendo isso para as pessoas já irem aprendendo a abandonar aquele alimento, porque chegaria o tempo que não era para usar de modo algum. Então, ela não estava dizendo aqui, olha, é para usar o leite, assim, é tudo... como o irmão citou no início, ela estava a favor do uso do leite sempre, mas ela já estava aqui despertando a mente das pessoas para aprenderem a preparar um alimento sem o uso desses elementos. Até porque a culinária tradicional é muito dependente de leite e ovos, exatamente. Então é necessário a pessoa aprender novas receitas, tudo. Não é um processo simples esse. Porque não só você tomar o leite, né, comer o ovo, mas o fato de nas receitas terem esses elementos em grande parte, né? Em variados pratos ter esses alimentos. Então por isso que envolvia toda uma mudança de mentalidade mesmo isso. Então o que nós estamos vendo aqui na lição, creio que ela foi deixada muito clara, que imediatamente você abandona os alimentos nocivos, aqueles que de maneira flagrante você vê que há uma violação, e depois disso agora você vai começar a aprender ao uso temperante de alimentos permitidos. Olha, também. Então é necessário nós entendermos a distinção de uma coisa da outra, né? E aqui nos fala realmente a manteiga, por exemplo, é muito utilizada também na culinária, né? E ela chama atenção para a questão da doença nos animais. E esse último parágrafo também resume muita coisa para nós, né? Usemos somente alimentos simples, nutritivos e agradeçamos a Deus constantemente os princípios da reforma de saúde. Nós não podemos apresentar esse assunto como fosse um sacrifício. Nós devemos apresentar que é um benefício, um privilégio termos essa luz hoje. Exatamente. Para nos livrarmos então das doenças, das dificuldades e não simplesmente muito se fala às vezes de uma expectativa de vida alta, né? Mas é você gozar de boa saúde durante toda a vida. Não você chegar a determinada idade já cheio de doenças crônicas, dificuldades. Mas então um estilo de vida saudável realmente vai fazer a diferença. E como o irmão citou, não é uma vida prolongada, mas o tempo que for vivido teria melhor qualidade, né? Quando nós atendemos a esses conselhos dados aqui. Vamos então para a 7ª e última pergunta. Que garantia é dada àqueles que se propõem em assumir um vegetarianismo puro em substituição de leite e ovos? O que Deus concederia em sua providência? Então vamos aqui primeiramente, Salmo 78, os versos 19 a 25. E falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Então aqui nos relata aquela rebelião de Israel no deserto. Eles chegaram ao ponto de chamarem de pão vil, né? O pão que os anjos se alimentavam.
e pediram carne. O vulgo primeiramente tinha saído junto com Israel, que era uma mistura de egípcios com israelitas. Eles começaram a pedir, mas os filhos de Israel depois foram no embalo também, choraram pedindo tudo isso, mas Deus concedeu lá os codornizes, como está relatado em Números, mas com a carne havia maldição. E muitos caíram então, imediatamente, outros nos dias seguintes morreram então. E nós vemos realmente essa pergunta que muitos fazem hoje em nossos dias também, e que demonstram a sua incredulidade. O Israel moderno também muitas vezes fala assim: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Então, não devemos ter dúvida alguma que, com certeza, se Deus podia no passado, não é diferente hoje. Então aqui, o primeiro texto eu gostaria de ler do Conselho sobre Regime Alimentar, 359, e depois a irmã Lia vai ler para nós também o Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 135, são os textos finais da nossa lição. Diz assim: perguntam, e isso significa muito para as pessoas interessadas: porá Deus uma mesa no deserto? Acho que a resposta pode ser dada: sim, Deus proverá alimento para seu povo. Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos, e o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo de abandonar esses artigos. Ele deseja que todos sintam que possuem um benévolo Pai Celeste que os instruirá em tudo. O Senhor dará a seu povo em todas as partes do mundo arte e habilidade no regime alimentar, ensinando-lhes a maneira de usar os produtos da terra para o sustento da vida. Deus concederá a seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda receita não saudável. Aprendam a viver de maneira adequada, ensinando a outros o que aprenderam. Partilhem esse conhecimento como fariam com a instrução bíblica. Olha só o valor dessas lições que temos estudado, dessa luz que chegou até nós, né, irmão Mateus? E eu estava aqui também pensando aqui, Deus, enquanto o irmão estava lendo a nota, Deus já nos preparou uma mesa no deserto. Nós vemos que, principalmente nós aqui nesse país tropical, nós temos todos os alimentos à nossa inteira disposição. Aproveitando os alimentos da época, são ainda muito mais acessíveis, e nós aí também podemos ter uma variedade de nutrientes que o nosso organismo... Deus foi tão inteligente, né? Tanta misericórdia, né? Que Ele, para cada época, para cada estação do ano, Ele proveu o alimento que seria necessário e útil naquela época. E nós vemos que não há necessidade de usarmos esses alimentos aqui que são nocivos, como também não há necessidade, irmão, de estarmos buscando tudo nos supermercados. Porque tudo que está na prateleira, ele também contém propriedades que não são tão benéficas à nossa saúde, né? Os conservantes usados, essas coisas, não há necessidade, nós não temos. Mas alguém pode dizer assim: ah, mas tudo está contaminado. As verduras, aí vocês ficam falando sobre isso, mas as verduras que nós comemos são cheias de agrotóxicos. Mas hoje nós já sabemos que também há uma maneira de nós diminuirmos essa quantidade de agrotóxico ao preparar as verduras, né? Se coloca ali o iodo em gotas, pequenas porções na verdura, ela retira o agrotóxico que é colocado. Quando nós sabemos que quando conseguimos então cultivar, esse é o propósito de Deus, né? Que nós vamos ver nas lições que virão ainda a seguir, que o propósito de Deus é esse, que nós cultivemos, mas como nem todos ainda tiveram a oportunidade de estar nessas condições, se pode evitar ao máximo os alimentos industrializados, assim como esses alimentos aqui que a irmã White colocou como tendo que ser abandonado imediatamente, né? E passarmos a usar
na quantidade correta os alimentos aí providos por Deus, que nós aqui no Brasil podemos dizer que nós temos uma mesa, Deus nos colocou uma mesa no deserto para nós, né? Não precisamos mesmo de, como que fala, desobedecer essas regras que foram colocadas aqui para nós. Importante que vai havendo mais opções cada dia mais, vai havendo barateamento de certos produtos que eram mais exclusivos, Exato. certas sementes, grãos, tudo vai facilitando e a gente tem que avançar à medida que as facilidades ocorrem também. Não ficar estacionado, achar, não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Não pode ter essa postura. Então, na realidade, aqui me chamou muita atenção que Ellen White chega a destacar que em toda a parte do mundo Exatamente. Deus ia conceder essa sabedoria. Nós sabemos que há países com maior dificuldade, outros menos, mas de qualquer maneira há opções, devem ser buscadas, deve ser buscado intensamente isso. Aqui falou que esse conhecimento não é algo de menor importância, lá, algo periférico para a igreja. É algo essencial para o povo de Deus. É o braço direito da mensagem do terceiro anjo, que fala para partilhar, como a instrução bíblica também partilhamos. Então essas lições, queira Deus que venham trazer maior avanço a cada um de nós individualmente, como povo, e trazer uma influência sobre a sociedade que venha agregar nessa maior saúde que estamos buscando. Uma saúde que vai envolver uma saúde mental, espiritual, também uma maior comunhão com Deus. E me impressiona também, muitas vezes as pessoas falam dessa questão, né, dos agrotóxicos e tudo, que as frutas, isso, aquilo, eu não tenho nem coragem de comer determinado alimento e tudo mais, mas de repente a pessoa tem coragem de comer um outro alimento que vai ser extremamente nocivo e que não tem nutrientes. Exatamente. Né? Então, em relação a isso, aí vale realmente nós confiarmos em Deus também. A obediência à vontade de Deus, ela traz resultados certos de bênçãos. A pessoa ela tem que confiar que Deus, até naquilo que não está à nossa alçada resolver, se de repente nos expormos a algo de maneira inadvertida, Deus nos poupará, porque estamos buscando o quê? Fazer a sua vontade. Agora, se estivermos na rebeldia, então não só o agrotóxico vai fazer o seu efeito, mas tantas outras coisas vão trazer o dano. É interessante que o Irmão falou de falta de nutrientes, muitas pessoas aí falam, mas a proteína, nós precisamos, né, sem o uso da carne, dos ovos, mas eles pesquisando, você vai descobrir quantas proteínas se tem no brócolis, no grão de bico, nos grãos. De modo geral, de um modo geral, porque Deus não iria, de modo algum, proibir uma coisa que fosse fazer falta, né? O que pode acontecer a pessoa tem que buscar o conhecimento e buscar os alimentos que vão nos proporcionar a quantidade de proteínas necessária sem a necessidade de fazer o uso da carne, né? Então, olha, precisamos buscar de Deus o conhecimento, pesquisar os bons livros que estão aí à nossa disposição sobre alimentação, sobre uma alimentação saudável, para que nós possamos, com inteligência, caminhar aí na busca desse avanço, nunca retroceder, sempre avançar nessa questão e buscar. Eu acho que a maior dádiva que nós recebemos, irmão, é a saúde espiritual, porque tudo isso nos leva a ter um discernimento melhor das coisas de Deus, né? E nos capacitam diz que também, irmão, olha, estou falando, né? Mas de púlpito, essa mensagem é uma mensagem para ser pregada no púlpito. Sim. A irmã White fala que ela tem que ser agitada, ela tem que ser falada, né? No púlpito. Então nós vemos quão grande é a importância desse assunto. Pegando carona ainda no seu comentário, irmã Lia, na realidade, alguém poderia apresentar a seguinte objeção, né? Gênesis 1:29 era o ser humano lá no paraíso, antes do pecado, isso não é viável. Mas aí nós lemos, estudamos aqui na quinta pergunta o quê?
que Deus providenciou algo depois do pecado, e não foi a carne. Exatamente. Então, nós vemos aqui mais elementos da natureza foram providos ao ser humano para que ele tivesse condição até de se esgotar bastante no trabalho manual, como nós comentamos, quem tem um trabalho mais sedentário sequer precisa em grande quantidade certos desses elementos da erva do campo que nós comentamos, né? Vai usar de maneira mais comedida. Então, existe o outro ponto ainda mais radical que alguém pode ficar chocado, né? Se uma pessoa ficar só na alimentação crua, ele não vai, então, perder saúde, ele vai ganhar saúde. Então, vejamos o alcance. Então, mesmo com toda a degenerescência da raça humana, isso é real. Muitas doenças, nós já nascemos com propensão para elas, né? A pessoa que já tem essa predisposição para desenvolver determinadas doenças por conta da hereditariedade que recebeu dos pais, vai ter que tomar redobrado cuidado em determinadas áreas. Tem todos esses elementos. De fato, existe uma condição complicada hoje. Porém, mesmo assim, devemos mais uma vez, bato na tecla, confiar em Deus e em sua sabedoria, e com certeza então os resultados serão maravilhosos para todos nós. Que Deus então nos abençoe e possamos sempre ter o desejo de estar estudando esses temas e não só estudá-los, mas colocá-los em prática em nossa vida diária. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.